Supondo que a gente estivesse analisando o comportamento de uma bateria de 9 volts, né? E essa bateria de 9 volts ela fosse conectada a, a, um, a um resistor pequeno, que um valor de 1 ohm, né? E depois desse resistor a gente tem um diodo emissor de luz, um LED, uma, um, um LED, né, que ele, vamos dizer, ele tem uma queda de tensão sobre ele ali que a gente pode ser desprezível, né? Uma queda de tensão muito pequena. Então a corrente que vai fluir nesse circuito fechado, a gente espera que seja, seguindo a lei de Ohm, seja dado por o potencial dessa bateria dividido por essa resistência de 1 ohm. Então a gente espera que possa fluir até 9 amperes nesse sistema, né? Bom, 9 amperes já é uma corrente bastante alta por uma bateria, né? Depende do tipo de bateria que a gente vai falando. Se a gente vai falando de uma bateria, de uma pilha dessas de pequeno porte aí, essa corrente ela na prática não conseguiria ser atingida, né? Mas o nosso modelo de fonte ideal, ela forneceria qualquer valor de corrente. Inclusive se esse resistor ele fosse substituído por um resistor na mesma bateria, nosso modelo ideal, né? Se fosse substituído por um resistor de um valor muito mais baixo, né? 1 micro-ohm, 1 vezes 10 na menos 6 ohms, pela lei de Ohm, a corrente que fluiria neste circuito aqui seria, no circuito ideal, dividido 9 volts dividido por 1 micro é 1 vezes 10 na menos 6, seria uma corrente de 9 vezes 10 na 6 amperes, ou 9 mega amperes, né? Ou 9 milhões de amperes. É uma corrente absurdamente alta, né? Enfim, trabalhando com circuitos ideais, modelos ideais, e aplicando a lei de Ohm, essa seria o comportamento esperado. Mas na prática, né, numa fonte, mesmo que não seja uma bateria, seja uma fonte controlada, né, a gente espera que o equipamento ele não tenha capacidade para fornecer uma corrente tão elevada, muito longe disso, né? Então, e uma bateria, se a gente estivesse falando de uma bateria de carro, por exemplo, também muito longe de conseguir fornecer uma corrente desse tipo. Na prática, o que acontece é quando a fonte, falando em fontes de tensão, ela começa, a fonte real, ela começa a ser exigida uma corrente extremamente alta, ela não consegue mais manter este potencial de 9 volts nos seus terminais. Então, ela não consegue continuar fornecendo o potencial de 9 volts quando a corrente que ela está sendo exigida começa a aumentar demais, né? Então, é similar, a gente pode pensar de novo, né, o modelo de uma bateria de carro, até quando você tem um uso prolongado, a bateria e ela não foi recarregada, né, durante a utilização, é, o que acontece é que ela vai perdendo energia armazenada no interior dela, e aí o potencial entre os terminais dela cai. Ela não consegue mais fornecer 24 volts ou 12 volts, dependendo do modelo, né, de bateria. O valor nominal dela ela não consegue mais, ela começa a fornecer um potencial mais baixo, cada vez mais baixo, mais baixo. Então ela deixa de ser uma fonte, um modelo ideal, porque ela não está mantendo, né, a nossa fonte ideal de potencial, ela mantém nosso modelo de fonte ideal, ela mantém o potencial fixo para qualquer valor de corrente. Na prática, então uma fonte real ela não vai se comportar assim. Como é que a gente modela isso, né? Então, com componentes ideais a gente pode criar
ou existe um modelo de fonte real que representa o comportamento de uma fonte real, né? E esse modelo, ele utiliza componentes, ou vamos chamar de elementos, ideais. Então, é um modelo que representa o comportamento de uma fonte real, mas ele utiliza elementos ideais, né? Que elementos são esses? A fonte ideal, em série com um resistor ideal. Então agora a nossa, por exemplo, essa bateria aqui, né, a bateria real, ela seria representada não por uma fonte ideal apenas, mas uma fonte ideal em série com um resistor, né? E a gente vai ver por que esse resistor em série ele representa o comportamento, né? Ele vai representar o comportamento de uma fonte real. Então, supondo que a gente tem aqui uma fonte, vamos chamar uma fonte VS, esse resistor RS, certo? Ele também é denominado de resistência interna. Que a gente chama de resistência interna da fonte. Não é um resistor real, né, que nem num circuito, numa placa de circuito impresso, não é um resistor real físico que existe dentro da bateria, não. É um modelo, né, um elemento ideal que a gente está utilizando para construir um modelo de uma fonte que se comporta como uma fonte real. E aí nesses terminais aqui, certo? Positivo e negativo, a gente vai observar um comportamento de tensão e corrente, de potencial V e corrente nesses terminais, que representa, que é muito similar ao comportamento de uma fonte de tensão real. Então, por exemplo, se a gente pegar uma bateria de 12 volts com uma representada aí por uma fonte ideal de 12 volts, em série com uma resistência interna, uma resistência pequena de 0,1 ohm, ok? E agora esses terminais aqui é que representam os terminais positivo e negativo da minha bateria, né, do meu equipamento físico mesmo. Depois desses terminais da bateria, aí sim eu vou conectar a minha carga, que vou representar aqui simplesmente por uma resistência, poderia ser uma lâmpada, né, que vai emitir uma certa luz. E nessa lâmpada aqui, então, a gente tem, na saída da bateria tem uma corrente IL, que é a corrente da minha carga, e um potencial VL, que é o potencial fornecido para esta carga aqui, tá? Então, se num primeiro momento, vamos dizer que a corrente que está indo para a carga, ela for uma corrente de 100 miliamperes, okay? Uma corrente pequena, que é uma corrente que a fonte consegue, na prática, fornecer, qual que vai ser esse potencial VL que esse resistor aqui, essa carga, vou chamar aqui de esse RL, ele vai receber, né? Essa corrente, eu escrevo a lei de Kirchhoff das tensões aqui para essa malha, eu tenho uma queda de tensão nessa resistência interna aqui, que é a resistência vezes essa corrente de
100 miliamperes, ou 100 vezes 10 na menos 3. Tenho o potencial mais o potencial VL na carga. E isso aqui tem que ser igual aos 12 volts da fonte, né? Então, 100 mili vezes 0,01, isso aqui vai dar 10 na menos 3, 10 na menos 5, vai dar 10 na menos 3. E o VL, então, vai ser 12 menos 10 na menos 3, ou 0,001, né? Então, a tensão VL que chega naquela carga, naquele resistor, vai ser uma tensão de 11,999 volts, né? Aplicando as leis aí de circuitos, ok? Então, para esse valor relativamente de corrente aqui de 100 miliamperes, que a minha fonte, meu modelo de fonte real, formado por esta fonte ideal, em série com uma resistência interna, ela consegue fornecer esse valor de corrente, efetivamente, 100 miliamperes. A tensão que chega na carga é muito parecido, né, do que a tensão ideal, que seria de 12 volts, né? Agora, à medida que, vamos dizer que a gente mude essa carga e a gente substitua essa carga, que eu acrescente mais resistores em paralelo aqui, né? E aí a nossa carga efetiva, a nossa carga equivalente, a resistência equivalente vai diminuir, então a corrente iria aumentar. Agora vamos supor que se a corrente de carga passar para, der um salto aí, vamos dizer que ela vai de 100 miliamperes, ela vai para 2 amperes. Então, com 2 amperes, eu aplico de novo, modifiquei minha carga, agora eu tenho 2 amperes, então eu vou ter a resistência de 0,01 ohm, tá caindo, tá circulando 2 amperes agora por ela, o meu o potencial VL na carga, e isso aqui tem que ser igual a 12 volts. Agora, esse valor aqui, essa queda é de 0,02 volts, né? Antes a queda que a gente tinha aqui era de 10 na menos 3, ou seja, 0,001, é 1 milivolt de queda. Agora, essa queda aqui já passou a ser 20 milivolts. Ela aumentou, a minha corrente aumentou 20 vezes, e a minha queda aqui nessa resistência aumentou 20 vezes também. Então, enfim, o valor de VL vai ser 11,98 volts, né? Ainda é muito próximo dos 12 volts, mas já mudou em termos relativos ou percentuais, já mudou bastante deste valor aqui, com uma corrente bem mais baixa. Se a gente continuar aumentando a corrente, vamos aumentar a corrente para 20 amperes. Se eu aumentar 10 vezes de novo, né, a corrente, eu espero que essa queda aqui aumente 10 vezes também. Então, se a corrente for para 20 amperes, aquela queda na resistência interna vai ser agora de 0,2 volts. Isso aqui mais VL tem que ser igual a 12. Mais VL igual a 12. E aí VL vai ser agora 11,8 volts. E vamos aumentar mais ainda. Vamos aumentar agora para corrente L. Se ela for, vamos dizer, em vez de 20, vamos aumentar 5 vezes. Vai
100 amperes, né? Aumentar muito aí. Então, eu vou ter uma resistência de 0,01 percorrida por 100 amperes agora. Então, a queda aqui nessa resistência passa a ser de 1 volt e VL vai ser de a tensão que chega na carga, 11 volts. Né? Ah, mas ainda está próximo de 12. Sim, mas não é mais 12 volts que realmente está chegando na carga. Né? A questão é a seguinte, que à medida que essa corrente ela aumenta, a gente tem uma queda de tensão aqui que também aumenta. E aí o que efetivamente chega de potencial até os terminais da carga, né, tá cada vez diminuindo. Se essa corrente demandada pela carga continuar aumentando, cada vez o potencial que vai chegar lá efetivamente na carga vai ser menor. Né? E isso então representa um comportamento mais próximo de uma fonte real de tensão. Né? Essa resistência interna ela representa uma queda de tensão interna, né? A gente fala uma queda interna do dispositivo, da fonte, que limita então limita a corrente real que ela pode fornecer. Ela não pode mais fornecer uma corrente infinitamente ou qualquer valor de corrente para essa carga. Por quê? Se essa corrente aumentar absurdamente, essa queda aqui vai tender, quanto maior for essa corrente, maior vai ser essa queda até que vai chegar num infinito, essa corrente tendendo ao infinito, essa queda vai tender aqui para um valor também infinito, mas enfim, ele vai tender a tensão que vai chegar aqui na carga tenderia a zero. Né? Então, conforme eu tento aumentar a corrente que vai para a carga, o que vai acontecer na prática é que a tensão que chega até minha carga é diminuída. Né? Se a gente representar isso de uma forma gráfica, deixa eu fazer aqui. Então se a gente representar isso aqui num gráfico da tensão na carga pela corrente que está indo para a carga, né? Se a corrente que vai para a carga ela for aqui, se ela for zero, então se não tem nenhuma corrente indo para a carga, né? Então não tem nenhuma corrente circulando no circuito. E aí a queda de tensão, se a corrente é zero, a queda de tensão aqui é zero. Então, nos terminais dessa fonte, o potencial que vai ter são efetivamente os 12 volts. Né? Então, a minha fonte ideal, ela fornece 12 volts. Se não tem nenhuma, a minha fonte real, ela fornece 12 volts se não tem nenhuma corrente circulando por ela. À medida que a corrente vai aumentando nessa direção aqui, né, o potencial real que é fornecido, ele vai diminuindo. Até chegar ao momento que... Deixa eu estender aqui o nosso eixo. Até chegar um momento que nesse... Opa. Ixi. Voltando. Então, neste modelo aqui, né, nosso modelo com a resistência interna de 0,01 ohms, se a gente tiver uma corrente de 1.200 amperes, a queda vai ser de 12 volts. Então, o valor máximo, né, que pode ter aqui nesse modelo seria uma corrente de 1.200 amperes. Isso não significa que a bateria real ela vai suportar fornecer até 1.200 amperes, né? Mas, pelo menos aqui na região inicial, vamos dizer, até um limite que ela consegue suportar. Mas percebam que 1.200 amperes, né? Para fornecer 1.200 amperes, o potencial que está chegando na carga já está nulo, né? Ou seja, cada vez o potencial está diminuindo.
aqui. Então, a fonte ideal de tensão, ela forneceria para qualquer valor de corrente o valor constante de 12 volts. Mas no nosso modelo ali a gente trabalhou com fontes, com elementos ideais. A gente trabalhou com o elemento ideal do modelo de fonte ideal, mas em série com o resistor ideal, né? Então, apenas a fonte ideal, ela manteria esse potencial aqui. A fonte real, à medida que a corrente de carga aumenta, o potencial que ela fornece vai decrescendo, né? A fonte de corrente, por sua vez, ela também tem um modelo de fonte real, né? A fonte, o que a gente usou até agora, somente um modelo ideal de fonte de corrente, ela fornece para uma determinada carga um valor fixo de, de corrente, né? E ela, teoricamente, o modelo ideal, ela pode fornecer qualquer valor, nos terminais dela, ela pode fornecer qualquer valor de potencial, né? A tensão VL pode ser qualquer uma. Ou seja, para qualquer valor de resistência RL aqui, essa fonte, ela sempre, ideal, ela sempre fornece uma quantidade fixa, contínua de corrente, né? Independente se for uma resistência elevadíssima, se for uma resistência, por exemplo, supondo aí a gente tem uma fonte de 1 ampere e colocar um resistor de 100 ohms aqui, o potencial que essa fonte teria que suportar, teria que fornecer, seria de 100 volts, né? Se a gente substituísse esse resistor de 100 ohms por um de 1 mega ohm, né, que é 1 milhão de ohms, então essa fonte teria que continuar conseguindo fazer circular 1 ampere por esse resistor de 1 mega ohm, e aí a gente teria 1 megavolt de potencial aqui, né? Que é um potencial também absurdamente alto, né? Então, mas o modelo ideal seria esse o comportamento esperado. Só que também a fonte de corrente, os dispositivos eletrônicos aí que se comportam como fontes correntes também não conseguem manter um valor de corrente constante para qualquer valor de potencial. Então, o modelo da fonte de corrente, da fonte real, né, utilizando elementos ideais, é uma fonte de corrente ideal, só que agora, ao invés de uma resistência em série, ela tem uma resistência em paralelo a ela. E essa resistência a gente vai chamar de RP, porque a resistência em paralelo é o equivalente da resistência série que a gente tem na fonte real de tensão, né? Mas é uma resistência paralelo, também é uma resistência, representa uma resistência interna. Não é, novamente, uma resistência física que existe dentro de um dispositivo eletrônico que funciona como uma fonte de corrente, mas sim a gente tem aqui um modelo, né, de algo que se comporta de maneira mais semelhante a uma fonte de corrente real, que à medida que a gente conectar uma carga nesses terminais aqui RL, a gente vai ter um potencial VL e uma corrente IL. A corrente real que vai para a carga, ela é dada por, né, a gente fizer um divisor de tensão aqui, a gente tem o valor da corrente IS, que está mandando para este nó, menos um valor que passa por essa resistência paralelo, que é dado por VL sobre a resistência paralela. Para um dado modelo, né, de fonte, esse valor de resistência RP, ele é constante, ele é fixo. Então, o que esse modelo de fonte real, ele nos informa? Agora, se o potencial ele for muito baixo,
potencial exigido por esta carga aqui for baixo, né? Então este valor aqui, VL, ele é baixo, e aí a corrente que realmente vai para a carga é próximo do valor total que a fonte está fornecendo. Agora, se essa carga começar a for modificada a carga de forma que o potencial aumente, o potencial necessário por essa carga aqui, solicitado por essa carga, comece a aumentar, então este termo aqui, ele começa a aumentar, ou seja, esse VL sobre RP representa a corrente que está circulando para cá, né? Pela resistência paralela. Então, se essa corrente paralela está aumentando, quer dizer que a corrente que efetivamente está indo para a carga está diminuindo. Então, se o potencial na carga começa a aumentar demais, a corrente que vai chegar na carga começa a diminuir. Então, esse modelo da fonte real de corrente representa o comportamento análogo do modelo da fonte real de tensão.